São José Operário foi o exemplo que nós, homens, sobretudo, homens, mas também as mulheres, por que não? E, mas todos aqueles que trabalham, todos aqueles que dedicam uma parte da sua vida para exercer algo em função de sua família, em função daqueles que dependem, né, de você para algo. São José é esse modelo, né, para o homem que tem que prover o trabalho da casa, prover o sustento da casa, prover o ensinamento para seus filhos, prover, por que não, essa condição de guiar, né, a família, guiar os filhos, guiar a esposa através do seu trabalho, através daquilo que realiza, né, seja um trabalho braçal, seja talvez um trabalho mais administrativo, seja um trabalho às vezes cansativo, outros um trabalho mais, de certa forma, mais tranquilo, mas que ocupa muito a mente, às vezes um trabalho muito perigoso, às vezes um trabalho mais dedicado a servir aos outros, né? Todos os trabalhos servem aos outros, mas uns têm esse caráter mais especial, né? De estar em contato mais próximo com as pessoas, como é o caso dos profissionais de saúde. Esses serão a nossa abordagem oracional hoje. Então, para que a gente dê início, eu gostaria de fazer uma pequena oração a São José, dedicada a esse dia do trabalho. Então vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e Maria com o fruto dos vossos suores. Alcançai-me o amor ao trabalho, que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisto sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos operários do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes as graças de santificarem o seu trabalho pela reta intenção, em tudo conformados com os desígnios da divina providência. Rogai por nós, São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos homens a lei do trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e a proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para que a gente possa dar prosseguimento na nossa meditação de hoje, eu vou utilizar textos deste livro que recomendo muito que vocês, quando possível, comprem. É um livro do Michael Gasnier, chama-se José o Silencioso, da editora Quadrante. Ele é uma espécie de uma biografia, ele é em formato de biografia comentada,
é um pouco, como eu posso dizer, um pouco de fantasia, mas nada que foge à nossa tradição, muito pelo contrário, né? O autor ele se baseia em teólogos, em santos, nos escritos da igreja, para traçar uma biografia de São José, que infelizmente, né, são poucos os escritos sobre esse grande santo, né, são poucos os registros. Então ele traz nesse livro, é um livro muito profundo, e foi dele que eu tirei as nossas meditações de hoje. Então, à medida que eu for lendo, eu gostaria que vocês se colocassem nas cenas, né? Se imaginassem observando as cenas e eu vou comentando e você ir na sua casa, né? No seu local de trabalho, talvez, nesse momento, ou aonde quer que você esteja, né? Se coloque na presença de São José, peça a intercessão de São José e vamos aprender dele, vamos aprender do Mestre, vamos aprender do operário, vamos aprender daquele que utiliza suas mãos, que utilizou as suas mãos para fazer grandes maravilhas. Não hesitemos em afirmar que tanto é possível saber. José era um pequeno e obscuro artesão de aldeia, que ganhava a vida com dificuldade, e essa obscuridade aparente combinava perfeitamente com o espírito do mistério da encarnação, ao qual José haveria de estar tão vinculado. Ora, hoje nós estamos vendo o quão especial na vida de São José o trabalho. E muitas vezes se traçou ideias, se traçou constantes movimentos de que, por um lado, o trabalho empobrece, que o trabalho rebaixa o homem, que o trabalho é tido como uma escravidão. Por outro lado, muitos fazem do trabalho seu ídolo, muitos fazem do trabalho a razão do seu viver. Mas nós vamos aprender com São José que o trabalho nada mais é do que o meio em que nós estamos para nos santificar. Então, continuando na meditação, nós vamos ver como São José se entregava ao trabalho. Para empregar uma expressão familiar, mas expressiva, poderíamos dizer que na oficina de José, ele era uma espécie de faz-tudo. Trabalhava ao mesmo tempo a madeira e o ferro. Fazia móveis e construções. Era o artesão da aldeia a quem se recorria quando era necessário colocar uma porta ou consertá-la, firmar uma parede que ameaçava desabar, substituir um caixilho apodrecido, fabricar um móvel ou reparar um instrumento de trabalho. Não somente aparelhava todas as peças de madeira que seriam utilizadas nas construções daquelas casas de adobe, mas provavelmente também as rodas, as enxadas, os ancinhos, os berços e até mesmo os caixões,
os utensílios da casa, os escabelos, os barrilhetes para o leite, e essas arcas que, na época, faziam às vezes de armário para guardar as toalhas e as roupas e os víveres. Em determinadas ocasiões, talvez fizesse também trabalhos de marcenaria fina. O certo é que se devia recorrer com muita frequência aos seus serviços. Quando uma porta fechava mal, quando se quebrava a perna de um banco, quando uma mesa estava carcomida por caruncho, quando um casal jovem precisava mobiliar a casa, os habitantes de Nazaré repetiriam o que o faraó dizia ao seu antigo primeiro-ministro: ide ter com José. Isso eu falo para todos nós hoje. Vamos ter com José. Vejam que belas palavras utilizadas por esse escritor. Vejamos onde São José muitas vezes se encaixa, onde São José muitas vezes está presente, nas dificuldades, nos afazeres da nossa vida diária. Aonde falta algo, São José vem com a sua providência. Aonde muitas vezes está difícil, ele vem dar o seu auxílio. Aonde muitas vezes está quebrado, está desamparado, está faltando uma peça. E o que José vem trazer e apresentar para nós? Nada mais, nada menos que o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Os nossos corações rachados, partidos, a cola que une, quando São José vem para restaurar aquele coração, nada mais é do que o amor do seu próprio Filho que ele está selando nos nossos corações. Quando está tudo desmoronando, está tudo prestes a cair, ele vem nos socorrer em quê? Ele vem nos amparar, ele vem nos dar o sustento, ele vem restaurar aquilo que está rachando. Com quem? Com a esperança vinda do seu Filho Jesus Cristo. São José, este operário que trabalha, que modela, que esculpe, que define. Muitas vezes quando vai se talhar a madeira, se arranca pedaços, se fazem cavas fundas, profundas. Muitas vezes tem que serrar, muitas vezes tem que cortar. Muitas vezes, com machados tem que se derrubar árvores, tem que se cortar postes. Mas essa dor, isso tudo modelado pelo bom carpinteiro, transformado pelo bom carpinteiro, no final se torna uma obra-prima, maravilhosa, esplendorosa nas mãos de Deus. Confiemos então os nossos dias, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades na mão daquele que, de certa forma, foi a expressão de amor, de dedicação, que ensinou o próprio Deus a fazer grandes coisas. Para que nós possamos compreender para nós a importância do trabalho. É importante também nós entendermos a importância do trabalho. E São José nos ensina da seguinte maneira: ele amava a sua profissão e conhecia a fundo, porque a estudara e se exercitara nela com o mesmo escrúpulo que punha em perscrutar a lei divina. Sabia que diante do Senhor o trabalho não é apenas uma exigência, é também um motivo de orgulho,
um sinal de nobreza e um ato de redenção. Não uma mera escravidão, mas um modo de oração. Um meio de encontrar a Deus e de ganhar ao mesmo tempo o pão e a salvação. Veja que bela mensagem José nos apresenta no nosso trabalho. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem aquela dificuldade, muitas exigências, muito cansaço, muito suor, muitas dificuldades, muitos afazeres, pessoas às vezes que, diferente de nós, ou muito semelhante a nós, se tornam, às vezes, um empecilho para que a gente seja alegre no trabalho, para que a gente faça o nosso trabalho de uma forma, mais honrada. Mas São José nos traz essa lembrança. Uma lembrança de que o nosso trabalho é a nossa oração também. Muitas vezes, o trabalho que fazemos é a oração que nossas mãos fazem. Muitas vezes, o trabalho que fazemos é a oração que os nossos cálculos se realizam. Muitas vezes a nossa oração é aquela vida que você, que é um médico, você que é uma enfermeira, você que trabalha na área da saúde, por exemplo, executa, que você cuida ali de um paciente. Muitas vezes a sua oração é aquele cliente que você defende, se você é um advogado, é a casa que você constrói para uma pessoa, se você é um engenheiro, é os artigos, os utensílios que você projeta, que você realiza como um carpinteiro. Veja que das nossas mãos muitas vezes saem orações belíssimas, mais belas talvez do que aquelas que muitas vezes nos desgastamos fazendo com nossas bocas, mas que não saem do nosso coração. Nós temos que ter essa consciência de que nossa oração também se concretiza no trabalho de nossas mãos. Aprender de José que o nosso trabalho é um meio, uma forma de se encontrar com Deus. É uma forma de se estar junto com Deus. É uma forma de honrar a Deus. E vamos caminhando nas nossas meditações. E agora eu gostaria de trazer para vocês como seria, São José convivendo com Jesus. O dia a dia da carpintaria de São José. Como que seria essa vivência naquela carpintaria? Olha só que bela meditação nós vamos fazer. Eu te convido então agora você a entrar na carpintaria de São José. Observe bem quantas madeiras ele tem para trabalhar. Observe bem as ferramentas, todas bem dispostas, bem cuidadas, porque ele era caprichoso no seu trabalho. Observe bem aquela bancada de trabalho. Claro, tem um pouco de poeira, é normal, toda carpintaria tem. Mas aquela poeira é reflexo do trabalho que já havia sido realizado. Então, eu te convido a fechar um pouco os seus olhos e ir escutando essa narrativa, observando bem as cenas e se colocar na presença dessa carpintaria.
Já se foi o tempo em que Maria, ocupada em trabalhos ou tarefas que a obrigavam a estar fora de casa, ela levava o menino Jesus a José, para que ele o guardasse por um tempo, por algumas horas. E José ficava encantado. Observava o pequeno Jesus brincando no meio da serragem, com os pedaços de caibro que haviam caído da bancada, ou então com essas louras aparas encaracoladas produzidas pelo formão ou pela plaina. Passou-se o tempo. Jesus havia crescido e, depois de ajudar a mãe nos pequenos trabalhos de casa, foi passado insensivelmente para a direção de José, com quem as relações se tornavam cada dia mais diretas e mais estreitas. Agora era na oficina que passava a maior parte dos seus dias. Chegou o dia então que o patriarca permitiu a seu filho usar as ferramentas e o ensinou a manejá-las. A sua grande mão de adulto encobriu a do pequeno aprendiz, para guiá-la com precaução. E assim, sob sua orientação, aquele que criara os esplendores do universo com suprema facilidade, como se brincasse, aprendeu a cortar as tábuas, a encaixar as peças, a polir a madeira. Aquele que mais tarde haveria de dizer: tomai sobre vós o meu jugo, aprendeu por experiência como se fabricavam os jugos. Jesus não devia fazer nada sem pedir a opinião de José. Nunca terá havido aprendiz tão atento aos conselhos do mestre, nem artesão mais dócil em segui-los. Mas não estamos obrigados a crer que os primeiros trabalhos saídos de suas mãos fossem absolutamente perfeitos. Não. Era necessário que a perfeição incriada, o próprio Jesus, ao encarnar-se, frequentasse a escola da criatura. Porém, Jesus não tardaria a estar iniciado em todas as sutilezas e habilidades do seu ofício. Em breve chegou o momento em que, quando Jesus perguntava: Pai, como acha que eu devo fazer este trabalho? José lhe respondia: ora, faça como achar melhor. Já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você já faz tudo melhor do que eu. Agora trabalhavam lado a lado, de manhã até de noite, muitas vezes nos mesmos serviços. Logo de manhã, dirigiam-se à oficina, abriam-na, deixando a luz entrar aos jorros. Lá dentro reinava um agradável e sadio odor de madeira recém-aplainada. A bancada ocupava o centro. Ao fundo, as ferramentas pendiam na parede e, num canto, amontoava-se a serragem e os cavacos varridos
na véspera, à espera de serem levados a Maria. Pai e filho tinham as mãos duras e calosas. Com frequência, essas mãos se feriam nos instrumentos cortantes do seu ofício. O dedo de José muitas vezes estava sendo vendado com um pano, como costumava acontecer àqueles que trabalham a madeira. Somos imediatamente levados a pensar que, nesses casos, seria Nossa Senhora quem faria o curativo. Quando lhes levavam da oficina os jugos, os arados, as arcas, esses clientes não suspeitavam que tinham sido fabricados pela mesma mão que modelara a abóbada do céu. Quanto não daríamos nós para possuir um desses arados fabricados por Jesus? É bem verdade que temos algo melhor. Temos a madeira da cruz, em que ele um dia se estendeu para a sua obra suprema, aquela para a qual estavam ordenadas todas as suas outras obras. Quando o sol se punha, Jesus e José ainda continuariam a trabalhar. Às vezes, deixariam passar a hora de voltar para casa por terem um trabalho urgente para terminar. Nesse caso, olhando para a porta da carpintaria, vemos uma clara silhueta de Maria, que começaria por felicitá-los pelos móveis de cedro ou de sicômoro que lhes tinham saído das mãos, mas ao mesmo tempo os avisaria de que o jantar estava na mesa e de que a sopa fumegava à espera deles. Eles pediriam desculpa pelo atraso, explicando que tinham prometido aquele arado para o dia seguinte. Regressavam à casa fatigados, e a alegria por estarem novamente reunidos compensava-os do esforço desenvolvido por aquelas mãos, endurecidas e inchadas de tanto manejarem as ferramentas, e pelas costas curvadas por terem estado o dia inteiro debruçados sobre a bancada. São José, Jesus, nós queremos estar junto a vós no seu dia a dia. Nós queremos convidar essa Sagrada Família a estar conosco também nos nossos afazeres diários, sobretudo no nosso trabalho, onde nós talvez passamos a maior parte dos nossos tempos. Jesus, no meu trabalho, eu quero te ensinar a fazer aquilo que eu faço, assim como vosso Pai São José te ensinou. Eu quero, Jesus, colocar em tuas mãos as obras que muitas vezes tenho dificuldade, as obras que muitas vezes não consigo executar. Eu quero, Jesus, contigo e com vosso Pai, São José, executar as mais belas obras, não para que sejam para o meu louvor,
não para que sejam para o meu enriquecimento, mas para que louvem a Deus, para que enriqueçam o reino dos céus. Eu quero me colocar a serviço, eu quero me colocar à disposição dos meus irmãos, daqueles que, pelo trabalho das minhas mãos, pelo conhecimento que muitas vezes vós me dignastes adquirir, eu possa fazer o bem, eu possa levar essas pessoas a caminhar, eu possa levar essas pessoas a se fortalecer. Eu te convido, Jesus, José, a estar comigo todas aquelas vezes em que a dúvida paira no meu coração. A dúvida paira se eu estou fazendo o trabalho correto, se eu estou fazendo um trabalho conforme os planos de Deus. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu quero estar contigo, José. Todas as vezes que a dúvida pairar em meu coração, se estou cumprindo os desígnios de Deus, se às vezes eu me canso, se às vezes eu me sinto perdido, se às vezes eu me sinto cansado, se às vezes eu me sinto de forma a não estar muito dedicado no meu trabalho. Sim, São José, eu quero aprender convosco essa dedicação. Eu quero calejar as minhas mãos, eu quero calejar o meu coração, eu quero calejar todo o meu ser, entregando-me todo através do meu trabalho, todo por amor a vós e ao vosso filho e à vossa esposa. São José, eu te convido a estar comigo todos os dias. Quando eu iniciar os meus trabalhos, quando eu encerrá-los, eu quero estar contigo, José. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu quero estar contigo, Maria. Eu quero estar com essa sagrada família. E por isso, nós vamos encerrando a nossa live, nós vamos chegando ao final, mas fique em nossos corações, fique em nós essa consciência. Eu quero aprender mais, eu quero trabalhar mais, eu quero dedicar todo o meu trabalho, toda a minha devoção, toda a minha oração a este que ensinou a Jesus a trabalhar, que ensinou a Jesus a ser o sustento, que ensinou a Jesus a fazer grandes coisas. Ora, Deus mesmo, quando plasmou o homem tirado do barro, Ele nos modelou. Ele formou cada parte de nós e soprou em nós o dom da vida. São José nada mais fez do que copiar a profundidade do amor de Deus Pai, vendo-o refletido na imagem de seu Filho, Jesus Cristo, e utilizou da madeira, utilizou do formão, do serrote, para evangelizar. Talvez muitos não tenham o escutado, mas tenham visto
as grandes maravilhas que Ele fez. Então que nós possamos também, através dos nossos trabalhos, através das nossas mãos, através das nossas atividades, também, não por palavras, mas por obras, permitir que os outros vejam, sintam e vivam o Evangelho de Cristo. O Evangelho que anuncia o amor, que anuncia a salvação. Peçamos a intercessão de São José por cada trabalhador, nós que estamos vivendo momentos complicados, difíceis, em que até o trabalho tem sido muitas vezes deixado de lado por questões de saúde, por questões políticas, por questões de cuidado social. Peçamos pelos profissionais de saúde, peçamos pelos nossos políticos que muitas vezes não são exemplo de trabalho, mas eles podem ser se nós rezarmos por eles. E nós devemos rezar sempre por eles, porque eles são os trabalhadores por excelência, ou pelo menos deveriam ser. Muitos não dão exemplo, mas muitos também dão. Então rezemos pelos nossos políticos, rezemos por aqueles trabalhadores que muitas vezes são desprezados, mas são tão necessários. Rezemos por aqueles trabalhadores que desempenham funções importantes. Rezemos por aqueles que garantem a nossa segurança. Rezemos por aqueles que garantem o nosso sustento. Rezemos por aqueles que garantem a nossa saúde. Rezemos por aqueles que garantem a vida. Rezemos por aqueles que garantem que nós possamos cada dia louvar e agradecer a Deus. Rezemos por aqueles que trabalham no serviço de Deus, nossos sacerdotes, que nos trazem Deus, que nos aproximam de Deus, que nos oferecem a Deus, que o trabalho de suas mãos nos oferecem Jesus Eucarístico. Olha que belo trabalho que nossos sacerdotes executam. E que nós possamos também rezar por nós, trabalhadores, ou aqueles que estão em busca de um emprego, para que São José possa interceder por nós. E por isso, eu gostaria de encerrar intercedendo por todos os trabalhadores, pedindo também a intercessão de São José pelo nosso apostolado TDC Anápolis, para que nós possamos compreender também que o trabalho é expressão, do amor divino nos nossos corpos. Se Ele me deu mãos, se Ele me deu os bons olhos, uma boca, bons ouvidos, um corpo sadio, é para que isso seja, em função dos outros, em função de um bem maior. Então, gostaria de oferecer essa oração. Eu vou dar oportunidade para que você repita aí do seu lado, para que nós possamos rezar juntos essa oração de São José. Eu vou rezar bem pausadamente para que você possa repeti-la. Repita comigo, se coloque na presença de José. Agradeça a São José, e peça a intercessão dele, para que nós possamos continuar como trabalhadores e trabalhar cada dia mais por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, confiando sempre em Deus. Ó glorioso São José, modelo de todos
os que se consagram ao trabalho. Alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência, em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar, acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias às obras de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ó Patriarca São José. Este será o meu lema na vida e na morte. Amém. Rogai por nós, São José. Rogai por nós e ajudai-nos no nosso trabalho. Eu utilizei este livro, as meditações deste livro, José o Silencioso, de Michael Grasnier, acho que é assim que fala, ele é um francês, já falecido, o autor desse livro, mas é um livro muito belo, muito bonito, e indico a todos que possam adquiri-lo. E ele traz meditações muito importantes de cada etapa da vida de São José. Belíssimas meditações como essa que nós utilizamos hoje. E gostaria de terminar também com uma oração a Nossa Senhora, esposa de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre continuar aprendendo de São José. Que Deus nos acompanhe e São José interceda por todos vocês. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.